Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 8 de março, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São João de Deus, confessor. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 8 de março os santos. Comemoração de São Pôncio, que foi em Cartago diácono de São Cipriano, a quem acompanhou no exílio até a sua morte, deixando um admirável relato da sua vida e martírio. Morte no século III. Em Antino, no Egito, os santos Apolônio e Filémon, mártires. Morte no ano 287. Em Como, na Ligúria, atualmente na Lombardia, região da Itália, São Provino, bispo, fiel discípulo de Santo Ambrósio, que preservou da heresia ariana a igreja que lhe foi confiada. Morte no ano 420. Na ilha de Scatere, na Ibérnia, atual Irlanda, São Cenano, abade, morte no século VI. Em Dunwich, na Inglaterra, São Félix, bispo, natural da Borgonha, que evangelizou os ângulos orientais no tempo do rei Sigeberto. Morte no século 646. Em Nicomédia, na Bitínia, hoje Smith, na Turquia, São Teofilacto, bispo, que, condenado ao exílio por causa do culto das sagradas imagens, morreu em Strobilon, na Cária, atualmente território da Turquia. Morte no ano 840. No território dos Morinos, na Gália, hoje na França, Santo Unfredo, bispo de Terouanne, que, após a destruição da cidade pelos normandos, imediatamente se empenhou em congregar e reconfortar o seu povo. Morte no ano 871. Em Pavia, na Lombardia, região da Itália, São Litifredo, bispo. Morte no ano 874. Em Tyne, cidade da Escócia, o sepultamento de São Dutácio, bispo de Ross. Morte no ano 1065. Em Estela, povoação de Navarra, região da Espanha, São Veremundo, abade de Irache, que, tendo abraçado desde tenra idade a vida monástica, era assíduo aos jejuns e vigílias e estimulou com o exemplo os monges do seu mosteiro ao desejo da perfeição. Morte no ano 1095. Em Obazine, perto de Limoges, na Aquitânia, na atual França, Santo Estevão, primeiro abade do mosteiro deste lugar, que, na procura de Deus,
associou os 3 mosteiros por ele fundados à Ordem Cisterciense. Morte no ano 1159. No mosteiro de Jedrzejów, na Polônia, o passamento de São Vicente Kadluba, bispo de Cracóvia, que, depois de renunciar ao seu ministério, professou neste lugar vida monástica. Morte no ano 1223. Em Hiroshima, no Japão, o beato Joaquim Kuroemon, mártir. Morte no ano 1624. Em Retafe, cidade próxima de Madrid, na Espanha, o beato Faustino Migues, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, que, ordenado presbítero, se dedicou totalmente ao ensino e, atingindo grande fama como mestre e perito nas ciências da natureza, exerceu diligentemente a atividade pastoral e fundou a Congregação das Filhas da Divina Pastora. Morte no ano 1925. Vida de São João de Deus, confessor. João Cidade nasceu em Montemoró Novo, na província de Évora, de pais tão humildes, que a história não lhes registrou o nome. Quando tinha 8 anos, ouviu um espanhol gabar a grandeza e beleza das igrejas e palácios da sua terra natal e, curioso, desejou vê-las com os próprios olhos. Quando o estrangeiro regressou à pátria, foi-o seguindo até chegar à cidade de Oropesa, em Castela. Só então se deu conta da sua loucura, de que estava só no mundo e não sabia o caminho de regresso. Desolado, rezou a Nossa Senhora pedindo-lhe a sua proteção. Passou então pela estrada um lavrador bem instalado na vida, que o aceitou como pastor. O curioso é que Nossa Senhora não ajudou o menino a regressar à pátria e ao lar, mas a encontrar trabalho na terra do exílio. É que João Cidade não deveria ter neste mundo nenhum vínculo que o prendesse, nem mesmo da família, pois fora chamado a ter os pobres e destituídos como seus irmãos. João cresceu e tornou-se um robusto rapaz, sempre no humilde ofício de pastor. Aos 22 anos, obedecendo à voz da graça que lhe dizia que tinha nascido para algo grande, resolveu tentar fortuna como soldado. A vida licenciosa dos acampamentos acabou por ter má influência sobre o ingênuo pastor, que, aos poucos, foi deixando as devoções, a sua vontade debilitou-se e ele sucumbiu às tentações. 4 anos depois, no desejo de defender a fé contra o Islão, João Cidade alistou-se entre os que partiram com o imperador Carlos V a combater o turco Solimão, que ameaçava invadir Viena. No dia 19 de setembro de 1525, o mouro sitiou a capital austríaca. Mas foi tal o ardor com que os católicos defenderam a cidade, que Solimão, após ter mandado matar 2.000 prisioneiros como represália, abandonou a empresa. No regresso, João Cidade foi visitar o sepulcro de São Tiago, em Compostela, encaminhando-se depois para Portugal e indo à sua cidade natal à procura dos pais. Mas ninguém sabia deles. Acabou por encontrar um velho tio, que o informou de que sua mãe falecera logo depois do seu desaparecimento, e o pai terminara os seus dias num convento franciscano. Aflito, João Cidade voltou para a Espanha. Depois de curta permanência num hospital, dedicou-se novamente ao pastoreio. Mas a voz interior não o deixava ficar naquela vida pacífica de pastor. Decidiu então ir para a África, para lutar contra os mouros pela fé. Indo para Granada, certo dia, ouvindo um sermão que São João de Ávila pregava numa igreja da cidade sobre São Sebastião, ficou tão tocado, que rompeu em soluços, gritando: "E misericórdia! Misericórdia!" E batia no peito, arrancava os cabelos e a barba, de tal maneira que algumas pessoas, julgando-o louco, o levaram para o manicômio da cidade. São João de Ávila foi em seu socorro e, com intuição profética, convenceu-o a dedicar-se ao serviço do próximo. João Cidade encontrará finalmente aí a sua vocação. No mês de novembro de 1537, alugou uma casa em Granada, com esmolas comprou leitos, e saiu à rua em busca de pobres e doentes. Os que não podiam andar, trazia-os nos ombros. Nascia assim o pequeno hospital que seria o berço da Ordem dos Irmãos Hospitalares de São João de Deus. A Ordem Hospitaleira. A Providência deu-lhe 2 confrades de início, e eles seriam os primeiros irmãos de São João de Deus. Apesar de não ter noções de medicina, estava ciente de que devia tratar dos doentes de modo novo, ou seja, ouvindo-os e satisfazendo as suas necessidades de diversas maneiras. Desta forma, conseguiu fundar um primeiro hospital, segundo estes ditames, em Granada, dedicando-se, ao mesmo tempo,
aos órfãos, prostitutas e desempregados. Seu foco era a certeza de que a cura do espírito gerava a cura do corpo. Entretanto, se cuidava dos corpos, era para fazer bem às almas. Há quanto tempo não te confessas? Perguntava aos seus pobres. E mostrava-lhes que muitas vezes os males do corpo são decorrência dos males da alma. Lavava os enfermos, curava-lhes as feridas, consolava-os, alimentava-os. E diariamente, depois do entardecer, saía com um cesto de vinho às costas e 2 caldeirões pendurados nos ombros para pedir esmolas para os seus doentes. Irmãos, fazei bem a vós mesmos, gritava pelas ruas, mostrando que quem dá aos pobres empresta a Deus. Certo dia em que São João de Deus rezava na igreja Nossa Senhora do Sacrário diante de um crucifixo que tinha a seu lado Nossa Senhora das Dores e São João Evangelista, estes desceram do altar e puseram na cabeça do santo uma coroa de espinhos. Disse-lhe a Virgem, João, pelos espinhos quer meu filho que alcances grandes merecimentos. São João de Deus chegou aos 56 anos gasto pelas penitências e pelos trabalhos, e teve ele próprio de guardar o leito no seu hospital. Mas, ouvindo dizer que o rio que passa por Granada trazia no seu leito muita madeira, levantou-se para ir recolhê-la para os seus pobres. Estava nessa faina quando viu um dos ajudantes do hospital ser levado pelas águas, mergulhou para tentar salvar o pobre, mas em vão, pois não conseguiu apanhá-lo. Tomado por alta febre, foi levado para o hospital. Dona Ana Osório, grande dama local, vendo-o tão cheio de assistência e de conforto, obteve do arcebispo uma ordem para que ele fosse levado para sua casa onde, apesar do esmerado tratamento que recebeu, faleceu no dia 8 de março de 1550 aos 56 anos, enquanto rezava de joelhos e apertava ao peito um crucifixo. Ele não deixou nenhuma regra escrita, mas a sua obra de caridade já estava bem encaminhada e seus co-irmãos continuavam inspirados por ele. São João de Deus foi canonizado em 1690, 60 anos após sua beatificação. Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Congregação na atualidade. Na atualidade, são aproximadamente 1.000 irmãos, distribuídos por 53 países, em cerca de 200 comunidades, atendendo mais de 400 obras assistenciais, hospitais, clínicas, lares, centros de reabilitação, albergues, centros de saúde mental, ambulatórios, projetos sociais e escolas de enfermagem. Com eles estão 58.000 profissionais de saúde, 30.000 voluntários e milhares de benfeitores. No Brasil. A Ordem Hospitaleira de São João de Deus opera no Brasil, sem interrupção, há 70 anos, trazida pelos irmãos portugueses. Estão atuando em Itaipava, Petrópolis, Rio de Janeiro e Aparecida do Taboado, TMS. Oremos. Senhor, vós inflamaste São João de Deus no fogo da caridade para que fosse na terra apóstolo dos pecadores, socorro dos pobres e saúde dos enfermos, e no céu o constituístes alívio dos que sofrem, padroeiro e modelo dos profissionais de saúde. Ensinai-nos a imitá-lo na hospitalidade, e a comprometer-nos na construção do vosso reino de paz e misericórdia. E, por sua intercessão, concedei-nos as graças de que necessitamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. São João de Deus, rogai por nós.